O Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos. Esse número é dividido entre igrejas com diferentes linhas de pensamento. Uma delas é a Batista. Em abril de 2019, 13 mil pastores eram filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, uma associação de líderes que, em geral, pastoreiam igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, o órgão máximo dos batistas no país. Desses 13 mil, apenas 88 eram mulheres. Mulher pode ser pastora? Então, não. Você é pastora? Minha indicação para você é que você renuncie a esse ministério. Você está assumindo um papel que não é seu. Porque a autoridade não foi dada para ela, foi dada ao homem para ele ser a cabeça e liderança, tanto da igreja como da casa. Mas você não pode me acusar de machista, porque é acusar Deus de machista, caso minha leitura seja correta. A primeira dessas mulheres foi Silvia Nogueira, que se tornou pastora titular em 1999. Hoje, 20 anos depois, Silvia não é mais a única com uma história para contar. É rua o quê? Ai, Jesus, volta. É rua o quê? Avenida Joaquim da Costa Lima. Ah, tá. Avenida. Estamos aqui na Dutra, né? A caminho do Concílio da Dione, na Igreja Batista Santa Amélia, lá em Belfor Roxo. Olha que beleza. Estamos caminhando para lá. Então, eu me formei em teologia no ano 2000 e agora eu estou indo para esse Concílio da Dione porque eu espero, né, um dia também passar pelo concílio. São os passos que a gente tem que passar para poder tornar-se pastora oficialmente, né? No sentido reconhecido pela ordem, toda aquela coisa bonitinha. Então agora eu tenho procurado olhar os concílios, ver os concílios, porque aí também a gente vai aprendendo e também vai dando apoio umas às outras, né? Afinal de contas, ainda é uma... Apesar de a gente já estar aí 20 anos, estou completando agora 20 anos da primeira ordenação oficial, ainda é uma luta. Você acha que se você fosse homem, tivesse feito seminário, você já teria passado pelo concílio? Olha, eu não acho que se eu fosse homem eu já teria passado pelo concílio. Eu tenho absoluta certeza de que se eu fosse homem, eu já seria pastora há muito tempo. Pastor, né? Homem, pastor há muito tempo. O concílio ficou da seguinte maneira: presidente, pastor Jonas Mendonça Salles, secretário Edson Pedro Santos. Que prestigiados. Ele chamou esse pastor. Poxa, excelência. A palavra do pregador naquela noite tocou no meu coração, eu fui confrontada com a palavra, ali eu decidi aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. E estou firme na presença do Pai até hoje. Johnny Ferreira, de 43 anos, é pastora auxiliar há 8. Apesar de ser formada em teologia desde 2008 e já exercer a função pastoral, nunca tinha passado pelo concílio até maio de 2019, quando fez a prova junto com outros 2 candidatos. Jesus teve 3 ofícios segundo a teologia, era uma memória. Ele foi sacerdote, rei e profeta, sacerdote e rei. Amém. O concílio é uma prova que faz parte do processo tradicional para que alguém se torne pastor. Pelas regras batistas, o candidato ou candidata precisa ser formado em teologia, realizar esse teste e ser consagrado em uma cerimônia religiosa. Hoje, nós, batistas, as igrejas aqui representadas... Usem os coisas que você quiser, ao concílio. Após 2 horas de prova, Dione e os outros 2 candidatos foram aprovados pelo concílio. Em Santa Amélia, quando o Senhor nos permitir ficar até aqui, que eles sejam servos do Senhor. Geralmente, quando acontece o Café dos Pastores, aqui no âmbito, né, regional, eu costumo ser a única pastora, às vezes presente. Eu não me sinto nem um pouco constrangida, talvez eles se sintam assim, um pouco, né? Aqui em Belfor Roxo nós temos poucas.
muito poucas. E algumas que nós temos estavam no mesmo caso em que eu estava. Já foram consagradas pelas suas igrejas, mas não passaram pelo processo do concílio, então não podem ser reconhecidas. Eu penso que ainda elas se sintam um pouco intimidadas, né? Mas essa barreira tem sido vencida à medida em que nós temos estado mais presentes nas igrejas uma das outras, ministrando, que é isso que a gente costuma fazer. E eu me recordo que muito cedo, criança, bem pequena, né, aquilo que estava relacionado ao sagrado era uma coisa que era muito importante para mim. Com 10 anos de idade eu ganhei um Novo Testamento e eu li o Novo Testamento inteiro com 10 anos. E eu queria sempre conhecer mais sobre essas coisas do livro. Até que um dia eu, conversando com umas amigas na escola, por volta dos 11 anos, eu ouvi que elas frequentavam uma igreja, eu me interessei por frequentar uma igreja. E através delas eu me convidei, eu ouvi elas comentando que ia ter um ensaio do coral, eu me convidei, fui, comecei a frequentar e aí sim eu comecei a ter acesso a um conjunto de explicações articuladas sobre Deus. Ana Elisa também é assistente social, especializada em terapia familiar. Fez seminário aos 17 anos e se formou novamente em teologia quase 20 anos depois, na Faculdade Unida em Vitória. Na faculdade de teologia, todos os professores homens e apenas uma professora mulher. Inclusive, essa faculdade teológica é uma faculdade que tem uma perspectiva teológica mais progressista, né? E é da intenção dos seus diretores que haja mais mulheres no corpo docente. Só que eles abriram um concurso ano passado com essa especificidade, que queriam uma professora, doutora em teologia, mas não houve nenhuma inscrição de mulher, porque a gente não tem muitas mulheres que vão investir nesse campo, né, como campo de estudos. Né? Primeiro, porque é um campo predominantemente masculino. Segundo, porque do ponto de vista da carreira profissional é um campo que não tem muitas perspectivas de crescimento também para as mulheres. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica na adolescência. Quando eu venho para a igreja evangélica, as mulheres, embora não tenham esses cargos de liderança, elas têm uma atuação muito forte na igreja. Verdadeiramente, quem faz o trabalho na igreja são as mulheres, né? Então, essas referências elas eram pastoras de fato, mas não de verdade. Estou combinando com vocês. Estou combinando, fazendo um comentário sobre pastoras. Ela tá vendo, tá ok, tá aprovada? O meu pastor, à ocasião, percebeu o meu chamado, sugeriu que eu fosse para o seminário, nós fomos. Com 17 anos, eu e Eliane nos casamos e fomos, eu e meu esposo. Porque aí também, naquele momento, fazia parte da compreensão que se eu tinha chamado e eu era mulher, eu precisava estar casada com um homem que tivesse chamado para que eu pudesse ser auxiliar do ministério dele. Então, é como se o ministério feminino vocacionado ele só existisse em função de um ministério masculino vocacionado. Mas ainda não tinha nome de pastor, eu era só esposa daquele que seria o pastor Eliandro, entende? Então eu estava indo para ser uma boa esposa para um bom pastor. E você estava satisfeito com isso, né? Era o único mundo que eu conhecia, eu não conhecia nenhum outro mundo possível. Se essa era a forma de exercer o meu ministério, estava, né? E quando eu cheguei aqui, a igreja transferiu todo esse reconhecimento de liderança feminina para mim também. E começaram a me chamar de pastora, falar, não, pastora, você é essa pastora, o pastor é pastora. Eu falava, gente, mas eu não sou, não posso ser. E comecei a ficar incomodada com o fato de receber um título que até então me era negado. Quando a igreja começa a perceber a minha vocação e começa a pedir que eu possa fazer isso oficialmente, né? Algumas lideranças da igreja chegavam e falavam, vamos pedir seu concílio, consagração. Cristo, no amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, no poder do Espírito Santo, sejam sobre todos nós. Apesar de pregar e exercer cargos de liderança há anos, Ana Elisa só foi ordenada em 2018. No estado do Espírito Santo,
mulheres ainda não são aceitas na ordem. Então a perseguição começou na hora que se tornou público, entende? Quando surgiu o convite, e esse convite tinha o nome de uma mulher, e aí começaram as perseguições ou as violências, eu vou chamar isso de violências, pelas redes sociais, né? Muitos comentários bastante ruins, especialmente com relação ao meu marido, né? Curiosamente. Os ataques não eram diretamente a mim, num primeiro momento, depois foram. Mas no primeiro momento foi o meu marido como se ele estivesse cometendo um pecado em permitir que 2 mulheres fossem ordenadas, né, ou fossem consagradas pastoras. Outra coisa, aceite que se perdeu. Aceite que perdeu. A luz apagou e estava na hora do final do jogo. Perdeu. Só vai ver depois lá nos gols do Fantástico. Foi muito rápido. Convocou-se o concílio, no dia seguinte tinha uma nota da Ordem dos Pastores afirmando que os concílios são prerrogativas da igreja, mas que igrejas que resolvem pedir concílios no Espírito Santo, sem que esse Estado afilie mulheres pastoras, que essa igreja estava cometendo um ato de desobediência. Então, de onde vem a perseguição? De pastores. De pastores. Dizia-se, né, nós, no meu caso da minha colega, que nós éramos feministas, que isso era o pensamento feminista contaminando a igreja. Ninguém é obrigado a pensar como eu. Mas eu não tenho o direito de, por pensar diferente de você, te desrespeitar e te desqualificar, né? Partir para ofensa e desrespeito, eu considero que é o pior dos caminhos, né? Se é que isso deveria ser um caminho. Lamentações 3. Nós vamos ler esse texto que está no Antigo Testamento. Eu vou pedir para acender a luz para que as pessoas possam acompanhar. Quem está com Lamentavelmente, a meu ver, o que se tem hoje, em grande medida, nos círculos eclesiásticos brasileiros é uma leitura fundamentalista da Bíblia, uma leitura que violenta as pessoas e que faz com que mulheres como eu, e não só no exercício pastoral, mas mulheres continuem sendo vítimas de violência doméstica em casa, porque dentro da leitura fundamentalista ela tem que ser submissa ao marido, haja o que houver, né? Misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu fui adolescente aqui. Essa igreja me preparou, né, para o que eu estou fazendo agora. Só que eu nunca imaginei que eu voltaria como pastora para abençoar a igreja de uma dimensão como tem sido, né? Então hoje eu tenho uma turma que eu dou aula de homilética, tem um pessoal que fala muito bem e precisa, se tiver um pouco de orientação, pode abençoar mais a igreja, falar melhor. Então eu estou aqui preparando eles para pregarem, né? Uma contribuição. E a gente vai ter o culto. Você é convidado também a participar. Então é uma alegria para mim ver que aqueles que eu preparei hoje estão pregando na igreja, estão usando os dons e talentos para pregar. E ainda mais, sendo uma igreja local, a comunidade precisa ser a igreja. Né? Eles são a igreja. E a gente está aqui para contribuir no crescimento deles, servi-los. Entende? Por isso essa beleza do Evangelho, porque foram pessoas que escreveram a partir da vivência que elas tinham com Jesus e também da experiência que elas tinham de vida. Amém, Deus. Hoje se alimenta muito da tua palavra, Deus. Amém, Deus. Para casa feliz da vida. Amém, Senhor. Amém. Além de trabalhar como pastora auxiliar na Igreja Batista em Palmeiras, Luciana é diretora do Projeto Calçada no Brasil, onde coordena a multiplicação dessa metodologia de aconselhamento e acompanha lutas pelos direitos das crianças e adolescentes no país.
Eu tinha 15 anos quando eu aceitei Jesus. E tive experiência de fé e comecei a caminhar. Pouco depois, meses depois, eu entendia que Deus estava me chamando, né? Me chamando para específico, para pregação da palavra. E eu comecei a entender, Deus está me chamando para ser uma missionária. Porque não tinha pastora, Gabriel. E era uma dimensão tão maior, só que eu comecei a desejar e fazer o trabalho pastoral. E eu falei, poxa, eu então preciso ir para o seminário fazer teologia. E aí eu terminei o 2º grau e fui fazer teologia. E lá perguntaram para mim por que teologia, porque teologia geralmente era para pastores, né? Para homens que queriam ser pastores. E eu falei, eu vim para fazer teologia porque eu vou pregar a palavra. Aí você ouve assim, o pastor fulano. E às vezes você ouve assim, irmã Luciana. Eu sou também irmã Luciana, sou Luciana, da forma que a pessoa quiser me chamar. Mas ainda não é muito comum que as pessoas falem a pastora Luciana, né? Elas não se sentem tão à vontade para me chamar. Então eu entendo, assim, as pessoas têm dificuldade de dizer pastora Luciana. Né? Mas por que você acha que elas têm dificuldade? Por conta da história, né? Que elas não têm uma outra referência. Você perguntou assim, o que eu queria ser quando crescesse? Eu jamais diria pastora, porque eu já até pensei em ser freira, porque freira tinha, né? Depois, quando eu me converto evangélica e vem esse chamado, eu não posso dizer para as pessoas eu quero ser pastora, porque não tinha, tipo assim, cale-se. E às vezes a gente fica pensando, como que eu vou servir a minha comunidade? Faça igual o sapateiro quando foi perguntado para Lutero, como que eu posso servir a Deus? Ele disse, faça os melhores sapatos e venda por preços justos. Por que será que é tão mais fácil ver o chamado do homem pastoral do que de uma mulher? Se ambos fazem as mesmas coisas, se não está ligada a essa questão da nossa raiz machista. E voltar à igreja esses anos é para mim uma das maiores honras da minha vida. Poder servir a igreja que me serviu, que serviu a minha família e continua servindo. Os irmãos não têm ideia da alegria da minha alma. É algo que faz o meu coração saltar de alegria, a honra que Deus me dá de servir os irmãos nesse lugar. A denominação está descobrindo isso, né? E as mulheres estão se percebendo, né? Que elas estão sendo chamadas para estar à frente de igrejas, ministrando com tudo que elas são. E eu nasci numa igreja, cresci numa igreja. Ninguém em nenhum momento me disse que as mulheres poderiam ser pastoras. Ninguém. Eu sou Silvia Nogueira, sou oficialmente a primeira pastora da Convenção Batista Brasileira. Simar, tudo bom? É só para combinar contigo às 5 mesmo, mas aqui naquela congregação do Porto, tá bom? Então, esse encontro começou há 1 ano atrás, mais ou menos. A gente já fez mais de 1 ano, né? A gente faz uma coisa chamada leitura popular da Bíblia. A gente comenta o texto, mas a gente deixa em aberto para a gente fazer todas as colocações que tem a ver com o universo feminino ou o universo da realidade daquele texto. Chegamos! Quando eu fiz 19 anos, aí eu tive eu mesma uma experiência na minha própria casa com Deus. Eu saí dessa experiência no meu quarto com a certeza que eu devia me preparar para isso, que eu não tinha nome. Eu ainda não tinha nome, certo? Aí eu resolvi ir para o seminário. A minha primeira formação foi no Seminário Teológico Batista Fluminense, que é em Campos dos Goytacazes. Eu fiquei 2 anos lá.
E aí, na primeira semana, os professores perguntaram, e uma turma basicamente masculina, porque a turma de teologia é majoritariamente masculina, aí todo mundo falando, você é pastor. Todos os homens disseram que ia ser pastor. E havia uma interdição. Quer dizer, mulheres são educadoras religiosas ou missionárias. Não tem uma terceira alternativa. E aí eu disse com todas as letras, eu não sei o que eu sou, mas eu sei, não sei o que eu sou, mas eu sei o que eu não sou. Aí todo mundo, o que você quer dizer isso? Eu não vim aqui para fazer missões. Você está fazendo o que aqui? Está perdendo tempo? Eu disse, não, eu estou me preparando. Para quê? Não faço a menor ideia. Por que eu não tinha ideia? Porque eu não tinha referências. E aí, logo nesse primeiro mês, eu fui procurar, naquela época a figura que fazia isso era a figura do deão. Era alguém responsável por orientar os alunos. E eu pedi a ele que me botasse como estagiária, como seminarista, em uma igreja. Foi lá nessa igreja que as pessoas disseram para mim quem eu era. Os membros da igreja que disseram, Silvia, você é pastora. Foi uma mulher que me disse isso. E eu falei assim, tá aí. Era o nome que me faltava. Era o nome que me faltava. 7, o verso 24 até o verso 30. Bom? Quando eu saí do seminário de Fluminense e fui para São Paulo, para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde eu terminei a minha formação teológica, e na primeira semana de aula me perguntaram por que eu estava fazendo teologia, aí já era diferente, aí eu tinha um nome para dar. E eu dei. Eu disse, minha vocação é pastoral. Todo mundo riu da minha cara. Tá na louca. Até as mulheres? Todo mundo, professor, homens, mulheres. Eu recebi um telefonema do pastor Antônio Carlos de Melo Magalhães, que era o pastor da primeira igreja batista em Campo Limpo, dizendo que lembrou que eu fui aluna dele na Faculdade Teológica e disse que estava precisando de um seminarista, se eu não queria ir lá conhecer a igreja. Eu fui até lá. E aí, nessa conversa da semana com o pastor Antônio Carlos, eu disse a ele que a minha vocação era pastoral. E aí ele disse, é mesmo? Eu disse, sim. Aí ele fez assim, tá bom. Passei como seminarista 2 anos. No final desses 2 anos, o pastor Antônio Carlos disse que o tempo dele ali tinha terminado, que ele ia deixar aquele ministério, e a igreja então entrou no processo de sucessão pastoral. Então a comissão de sucessão pastoral recomendou à igreja que me ordenasse para que eu assumisse a igreja. E quando essa notícia chegou primeiro para mim, antes de chegar à igreja, chegou para mim e para o pastor Antônio Carlos. Meu Deus do céu, aquilo foi assustador. Foi assustador. Foi extraordinariamente assustador. Por quê? Cadê a referência? Tudo novo. Nunca tinha sido feito. Isso não dá certo? Eu não quero cerimônias com vocês. Tá bom. Então, a gente primeiro decidiu, vamos dar publicidade ao concílio, que é uma coisa, não é anômala. Se você pegasse um jornal batista na época, e eu acho que ainda agora, você encontra às vezes lá uma convocação para o concílio. Então a gente fez isso, mas foi aquele comunicado no jornal batista o estopim das reações. Você chegou a receber alguma ligação? Eu mesma e membros da minha igreja. Eles falavam o que para você? Essas coisas, né? De que a gente estava indo contra Deus, contra a denominação, que a gente queria dividir a denominação, ou que a gente é individualmente essas figuras aliadas ao demônio, né? Ou coisas mais leves para mim, né? Seriam mais leves, mas para os outros também, apesar... porque ela é feminista, né? Como se feminista fosse um insulto, né? Então tinha xingamentos assim no espectro bem amplo, do espectro dentro da religião e do espectro sociológico também. Quer dizer, você é lésbica, para justificar o seu interesse por uma posição masculina, você é lésbica. A gente ouviu de tudo, né?
eu acordei um dia com a zeladora da igreja me ligando na minha casa, dizendo que a igreja tinha sido assaltada. Quando eu cheguei, a Natalícia, nossa zeladora, abriu o portão externo da igreja, aí a gente entrou juntos pela lateral. Eu fui para frente da porta, numa porta de madeira. Quando eu olho para a porta, você imagina olhar aqueles bolsões assim que desenha as portas de madeira, aqueles trabalhos que são feitos? Estavam todos como se você tivesse rachado linha, com aquelas lascas. Alguém com possivelmente um machado, para dar aquele tipo de corte e com a força que precisou ter, deu machadadas no miolo, porque a porta ficou no lugar. Eles deram machadada para entrar pelo miolo. E aí, quando a gente entra, a porta dava para o meu gabinete. Quando a gente entra, o gabinete é assim. Todos os papéis. E aí eu fiz a pergunta para ela, o que eles levaram? Nada. Nada. Não é fácil manter a esperança, mas a gente mantém. Eu tenho a esperança que a gente chega num patamar em que essa discussão que uma mulher pode ser pastora oficialmente não exista mais. Os homens não precisam se preocupar com isso, porque esse lugar já é deles. Mas a gente, desses 20 anos de geração, é isso que a gente tenta fazer nesse grande movimento das mulheres, é que uma se importe com quem vem atrás de nós, com as nossas filhas, com as filhas dos membros da nossa igreja. A caminhada delas para o exercício dessa vocação vai ser desimpedida? Isso é parte do nosso compromisso hoje. Num dos congressos eu ouvi uma pastora dizendo assim, que ela ouviu uma irmã dizendo para ela, se Deus quisesse que você fosse pastor, teria te feito um homem. É uma questão ainda muito nova de se ter a figura feminina, né, onde durante muitos anos era só a figura masculina em que se estava ali presente. Então a sociedade patriarcal atravessa não só o tecido social, como também a religião. Então, se na sociedade as mulheres têm uma posição subalterna, dentro da igreja a mesma posição subalterna também é pedida ou solicitada. Lutar contra essa posição é lutar contra um sistema inteiro de formação. É lutar com a forma como homens e mulheres foram formados, educados, os livros que leram, os filmes que viram, as orientações que receberam de pais e mães sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. Onde é o seu lugar, onde não é o seu lugar. E essa informação que vem primeiro dentro da família, depois nos vários discursos da sociedade, também estão presentes na vida da igreja. Quando o machismo encontra uma boa justificativa, bingo, né? Então você pode justificar essa inferiorização do feminino com base numa justificativa religiosa, num discurso religioso, num argumento teológico. Então isso fortalece a narrativa de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres não têm essa competência. Talvez muitos homens queiram calar as mulheres. Algumas talvez se calem, infelizmente. Mas outras não. E eu sou uma dessas.